Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast aqui na Laranja Pulsante. Dessa vez a gente dá uma pausa no NBB. Ontem saiu um podcast especial sobre o início da competição nacional, mas a gente volta a falar de Campeonato Paulista porque as finais da competição vão ser disputadas com o NBB em andamento. Nesse domingo, Corinthians e Franca iniciam a disputa do título inicial. E para falar bastante dessa série, como as equipes chegam para essa disputa, eu recebo aqui Fábio Toledo, da Locomotiva Esportiva. Fala, Fábio, tudo bem com você? Grande Pedro, um prazer estar de volta aqui a Laranja Pulsante, o paulista, né, o estadual mais charmoso aí do basquete também, trazendo aí uma final interessante, viu? É claro que temos um favorito, mas eu acredito que pode ter jogo sim, viu? Bacana, realmente. E o interessante, Fábio, antes da gente falar propriamente do confronto, é lembrar como as equipes chegaram, né? Nesse início de temporada foi bastante extenso por conta do calendário, né? O Franca, além do Campeonato Paulista, também já disputou os amistosos da NBA com a equipe do Brooklyn Nets, e até por conta disso que a final foi adiada, né? E nos outros anos, sempre a final do Campeonato Paulista acontecia antes do início do NBB, mas por conta de logísticas, da equipe francana desembarcar, retornar ao Brasil no início da semana e não ter tempo hábil para descanso e preparação, a Federação Paulista resolveu adiar de modo com que as duas equipes tivessem condições de igualdade para essa disputa. E teve também a Liga Sul-Americana, né, pro Corinthians. Isso é bem legal, porque em outros anos a gente viu ali um conflito, teve também casos de WO, né, no confronto com Bauru e Mogi das Cruzes. Dessa vez as federações foram mais maleáveis, houve um consenso para que, especialmente agora, né, nessa decisão, tudo se resolvesse dentro das quadras, o que é bem interessante. Sim, é muito importante ter essa decisão, né? A gente teve, por exemplo, naquela época do Bauru, né, a série contra a Mogi não teve um final, né? Embora a Mogi já tivesse encaminhado aí uma classificação, mas Bauru ficou, né? Ficou de fora por não jogar, né? No último jogo, acredito que seria em Mogi, inclusive. Então é muito bom você ter isso aí. É claro que atrasa um pouco também o NBB, né? O Franca e o Corinthians não jogando nessa final também deixou o NBB um pouco mais para frente, né? A estreia dessas equipes aí, né? Não só deles, como das equipes que enfrentariam, né? O Corinthians e Franca. Mas tá tudo correto, né? Corretamente ajustado aí. Isso vai exigir lá na frente uma preocupação maior por conta do acúmulo de jogos, mas isso é um assunto para um segundo momento. Acho que nesse momento da temporada, em meio à disputa de um campeonato paulista, a gente sabe do peso que tem, principalmente para a consolidação do projeto francano e para a reestruturação do projeto alvinegro. É sempre importante um título estadual para dar uma segurança maior na sequência da temporada. Sim, exatamente. Pensando, eu até já comentei em alguns podcasts que qualquer título seria bem-vindo, né? Um projeto precisa disso para manter, né? Para se manter, e Franca tem um grande time, né? E defender agora com essa defesa, né, do título paulista, é muito importante que ela se mantenha, né? Com essa hegemonia, né? No basquete. O César, né, gosta muito, né, dessa ideia de ser hegemônico, e acredito que cobra um pouco, né, pensando também em conquistar esse título do Campeonato Paulista. O Corinthians, sim, também, né, o NBB e a Liga Sul-Americana, então existe essa possibilidade do Corinthians brigar. Mas o Paulista, você já tá na final, né, cara? Você tem um título, acredito que, é claro que ganhou a Liga Ouro, mas eu vejo que é o campeonato que seria mais, com maior pompa, assim, pra equipe, né, nesse projeto de reinício aí do basquete adulto do Corinthians. Então, para as duas equipes, né, tem esse caráter, né, especial. Sim. Bom, a gente falou bastante da importância, né, para as duas equipes desse título, e a gente não falou como que elas chegam ainda, né? Teve um hiato ali de praticamente uma semana e meia entre a classificação do Corinthians e esse primeiro jogo da final que acontece no domingo, então é bom relembrar como as equipes chegaram para
essa decisão. Vale lembrar que por conta do regulamento do Campeonato Paulista e por forem alocadas em grupos diferentes na primeira fase, os times ainda não se enfrentaram nessa temporada. Isso compromete um pouco qualquer tipo de análise, fica muito em cima de teorias. Mas é bom a gente ressaltar que foram as duas equipes que mais investiram nessa temporada no cenário do Paulista, né? Tem também Flamengo e Minas que investiram forte, mas dentre os paulistas foram os dois que mais investiram. E eles fizeram uma primeira fase muito sólida, confirmaram a primeira colocação de seus respectivos grupos com certa facilidade, e nos playoffs, embora tenham encontrado um pouco mais de dificuldade, especialmente o Corinthians contra o Mogi das Cruzes, conseguiram fazer valer o favoritismo e chegam para essa final respaldados, né? Sim, são duas equipes com um sentido diferente, assim, né, pro Campeonato Paulista. O Corinthians com essa busca aí por se fortalecer, né, com esse elenco reforçado, né, para a temporada, teve um primeiro turno ali, primeira fase boa, né, com 7 vitórias, 3 derrotas, mas aí teve alguns tropeços que deixou um pouco, né, em dúvida se a equipe conseguiria, né, chegar até a final, mas eu vejo que os playoffs foi muito importante para o Corinthians chegar bem na decisão, porque você enfrentou ali, principalmente, né, na semifinal, encarando o Mogi das Cruzes, que fez um ótimo estadual, né? É um time limitado com relação a temporadas anteriores, mas se provou, né, no Campeonato Paulista, chegou a bater Franca, né, no Hugo Ramos, terminou como invicto, né? Terminou invicto jogando em casa, e você bater essa equipe nessa série aí, né, foi muito importante, com jogos decididos na prorrogação, né? Isso cansa um pouco, né, o elenco, tudo, mas dá muito mais, dá aquele sentimento, dá aquela chama, né, aquela vontade de vencer, fica ainda maior com o time se provando, né, em prorrogações. E essa vitória, principalmente essa vitória contra a Mogi e a boa primeira fase da Liga Sul-Americana, deixam o Corinthians com confiança, né? Chega confiante para essa final. No caso do Franca, eu não lembro se eu participei do podcast sobre o Paulista, né, da estreia do Campeonato Paulista, mas se eu não falei, eu estou viajando, mas eu acredito que eu tenha falado que o Franca tinha quase todas as condições para chegar na final do Paulista, só não chegaria se não quisesse. E quis, de fato, né? Fez aí uma temporada, primeira fase quase perfeita, né? Só não venceu o Mogi das Cruzes, jogando lá no Hugo Ramos, mas o restante dos jogos terminou vencendo, né? Superou São Paulo, Pinheiros, o próprio Mogi no Pedrocão. Então chegou com pompa, né, pros playoffs. Aí nos playoffs também sobrou, né, mesmo o São Paulo, que vinha de uma excelente vitória, né, sobre Bauru, São Paulo não deu conta, né, o Franca é uma equipe muito forte, briga, claro, né, pelo todos os títulos da temporada, né, NBB, Super 8, Champions League das Américas, então é claro que briga também pelo estadual. E aí você tem um duelo de uma equipe que tem qualidade aí já comprovada, né? Vem aí do vice-campeonato do NBB com um elenco reforçado aí, com nomes de qualidade, né? Parodi jogando bem, o Léo Chatman, variações na formação inicial da equipe ou na formação durante o jogo. Quem atua mais tempo de quadra geralmente não são sempre os mesmos jogadores, tem Jimmy aparecendo, Chatman, Elinho com Parodi, variações interessantes da equipe que mantém a força dela e o favoritismo. Porém, né, por conta desse bom momento que o Corinthians está vivendo no momento, não é de se descartar completamente, né, a equipe do Parque São Jorge, porque tem essa camisa, né, essa camisa que, embora esteja batendo com outra camisa pesada, que é a camisa de Franca, mas são duas camisas que
que tem para os mais místicos, né, tem essa condição de falar alto, né, no jogo. E tem jogadores que vêm com um bom momento, né, na temporada. Destaco, por exemplo, o Nesbitt, que vem sendo um dos principais pivôs aí, né, desse Campeonato Paulista, dominante, né, até um pouco surpreendente, né, deixando, por exemplo, o Anthony Johnson, né, no banco. Então tem esses jogadores, né, que podem fazer diferença também dentro do jogo. Não sei se a gente vai comparar assim, jogador por jogador, tipo, sabe, fazer uma comparação armador contra armador para ver quem que é melhor aí das equipes em termos individuais, mas são duas equipes aí com muitas qualidades aí para essa decisão ser bastante interessante. Não, vamos sim, é bem interessante esse raio-x, né? Mas vamos deixar isso um pouquinho lá pra frente. Só queria tocar num ponto importante que você já levantou a bola, do momento distinto que talvez seja reflexo da realidade que os clubes vivem hoje. Por exemplo, são dois clubes que investiram pesado, a gente já bateu bastante nessa tecla, mas o Franca teve uma regularidade maior. Você mesmo disse, foi apenas uma derrota para o Mogi das Cruzes, que já deu trabalho para o Corinthians. Mas o Franca, mesmo com os desfalques do Lucas Dias, do Hetzheimer no início do estadual, por conta de ser um trabalho, uma base mantida, um sistema de jogo já bem implementado, a equipe se sobressaiu principalmente diante de adversários diretos, digamos assim. Ainda que Pinheiros, São Paulo e o próprio Mogi não tenham o mesmo plantel que o Franca tem, eram adversários diretos por uma das duas vagas antecipadas às quartas de final. O Franca venceu praticamente todos os jogos, só perdeu do Mogi no Hugo Ramos, que a gente sabe a dificuldade que é jogar lá, não à toa o Mogi ficou invicto. Tá invicto ainda nessa temporada lá. Agora, o Corinthians, por conta de seu início de trabalho, caras novas, tem também a questão do Bruno estar na seleção, foi comandado interinamente ali praticamente o primeiro turno inteiro, a equipe teve até que bons números na primeira metade do estadual, mas foram números assim de partidas realizadas em casa. No segundo turno, quando a equipe jogou fora, principalmente diante de Bauru e Paulistano, o time alvinegro sofreu e perdeu os 2 jogos contra adversários diretos. É bem verdade que essa classificação ali suada contra o Mogi das Cruzes, em jogos que chegaram a 1, 2 prorrogações, e esse momento ali, essa classificação na Liga Sul-Americana eleva o moral, mas é interessante de ver que vai ser um projeto consolidado, sendo colocado à prova contra uma equipe com grande potencial e que começa a ganhar forma. E 2 coisas. Pensando nessa questão até do Corinthians ganhar confiança, também ganha mais, eu acredito que chama mais a torcida, né? Essas vitórias heróicas assim, né, chamam a torcida, principalmente a torcida do Corinthians, que é fiel, né, uma torcida que acompanha, né, a equipe, torce pra caramba, e sendo uma final ainda mais, né, então vai ser interessante ver a torcida corintiana, tanto, né, no Vlamir Marques como no Pedrocão, né? Isso é certeza que vai ter também lá em Franca, né, a torcida corintiana. Outra coisa é que, fazer um adendo aqui, né, o Franca perdeu para o Mogi na primeira fase, mas os playoffs perdeu um jogo para São José dos Campos, no Lineu de Moura também, antes que os torcedores joseenses batam na gente via internet, o São José venceu a equipe francana também. Sim, foram as 2 derrotas, né, da equipe. E o Franca também ficou muito próximo de perder o segundo jogo para o São Paulo e ali ter toda a logística prejudicada por conta da participação na pré-temporada da NBA, mas conseguiu também uma vitória no estilo do Corinthians, sofrida, de virada, bem emblemática também, né, quando tudo parecia perdido, um primeiro tempo muito abaixo da equipe. Acho que um dos jogos que a equipe ficou mais devendo nos últimos 2 anos, que eu me recordo. O São Paulo abriu uma grande vantagem, mas não soube tirar proveito. E o Corinthians, por ter uma experiência maior, e também por conta desse peso da torcida, não que o São Paulo não tenha, mas o Corinthians já está ambientado, né? É a sua segunda temporada no NBB, pode ter um
um apoio maior. Ele sabe que o Corinthians tem tradição no basquete e já está ambientado essa realidade. E por se tratar de final, claro, isso mexe com o torcedor, é um momento diferente, o apelo é ainda maior. Então pode ser sim um ponto também para nivelar essas duas equipes, tirando um pouquinho do favoritismo francando. Você também vê dessa maneira? Você acha que a torcida corintiana tem um papel fundamental, até porque o primeiro jogo é em casa, né, no Vladimir Marques, e eu imagino eu que qualquer pretensão de título por parte do Corinthians passa por uma vitória nesse primeiro jogo, para jogar pressão do outro lado, né? Uhum. Eu acredito que sim mesmo. E é claro que num histórico recente, sim, né, a torcida corintiana passou por certos momentos de lotar a casa, lotar o ginásio, mas não dá certo. Isso aconteceu na Liga Futsal. Não foi uma vez só, inclusive, né? O Corinthians na Liga Futsal lotava o ginásio, ainda acho que nem chamava o Vladimir Marques ainda. E semifinal de Liga Futsal lotava, mas a equipe não vencia. Acho que foram 2 ou 3 temporadas seguidas, assim. Tem esse pequeno histórico aí negativo. Mas no basquete é outra história, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Agora o Corinthians tem, né? É claro, o Corinthians ele entra. Então precisamos ser claros aqui, né? O Corinthians ele entra como um franco-atirador, vamos falar assim, nessa final. Porque o Franca tem o melhor time. Não há dúvida sobre isso. Mas essa questão de torcida, né, pode alimentar, né, o Corinthians. O Corinthians, futebol, futsal, vôlei, basquete, se alimenta muito do seu torcedor, né? Isso é histórico, né? Então é de se esperar sim que tem essa ajuda, né? Essa gana. Até porque o Corinthians tem jogadores que gostam disso, né? O Fuller é um deles, né? Acho que é o principal símbolo, né, desse cara que tem a torcida ali apoiando pra caramba, ele vai dar essa resposta pra torcida. Então é muito importante que o torcedor esteja de fato, né, do lado da equipe. E o Franca também, né, tem essa questão de torcida. Você tem também histórico, né? A torcida de Franca no Pedrocão empurra a equipe, ajuda bastante. Tem, por outro lado, essa pressão, pequena pressão, não é tão pequena assim, viu? De ter essa vitória, esse título conquistado em casa, né? Uma coisa que a equipe não teve temporada passada, que teve o Campeonato Paulista e a Liga Sul-Americana não foram conquistados em Franca, né? Pior que isso, 2 títulos foram perdidos em Franca, né? Super 8 e o NBB. Então tem essa meio que necessidade do torcedor comemorar em casa, né? Uma coisa que precisa para Franca e até para o torcedor se sentir, né, melhor, assim, com um fantasma sendo retirado, né, do Pedrocão. A gente sabe que o torcedor francano aí passou épocas de vacas magras, a equipe praticamente uma década apenas como coadjuvante, o torcedor carecia de um título para recuperar a confiança na equipe, e um título dentro de casa seria a cereja do bolo, né? Para estreitar essa relação, para extravasar mesmo. Isso não aconteceu na temporada passada. Foi uma temporada mágica para Franca, conquistou o Campeonato Paulista, a Liga Sul-Americana, bateu na trave no NBB e na Copa do Super 8, mas os 2 jogos acabou perdendo dentro de casa. Foi uma frustração realmente. Então é interessante de ver como que as equipes vão se comportar com esse apoio a favor, mas como ele pode se transformar numa pressão quando você atua dentro de casa e o resultado começa a escapar. Isso vale tanto para o Corinthians quanto para o Franca. São 2 torcidas fanáticas que acompanham e entendem bastante de basquete, mas que também cobram muito, né? Então, e ainda mais uma final, nível de exigência beira o máximo. Sim, é bem isso mesmo. Tem esse nível de exigência que é pedido, mas são as 2 equipes que mostraram durante o campeonato, né? Que melhor mostraram durante o campeonato do campeonato isso, né? O Corinthians, embora tenha perdido, né, alguns confrontos diretos ali na primeira fase,
mas se redimiu, né, nos playoffs, chega bem, né, para a final, e o Franca nem se fala, embora tenha essas 2 derrotas e também sofreu um pouco contra São José, né, quase foi estranho aquele primeiro tempo do jogo 3 contra São José, foi estranho. São José abriu uma vantagem meio que pesada ali, mas a equipe conseguiu ainda dar essa volta por cima, né? Mostrando que tem muita força o Franca. Então, 2 equipes que chegam com qualidade, né, suficiente aí para brigar, para ter uma série interessante. E elas chegam credenciadas, né? A gente falou, essa campanha positiva, de serem com justiça os 2 finalistas, por conta do trabalho que vem sendo feito e dos jogadores que têm atuado super bem. A gente pode começar a falar agora de pontos táticos e técnicos, porque são 2 equipes recheadas de jogadores experientes, com bagagem nacional, internacional, com extrema qualidade. É interessante ver que os treinadores têm opções para mexer no esquema tático, e isso deixa o duelo ainda mais interessante. Por exemplo, o Franca manteve a base, hoje tem um padrão de jogo já estabelecido, uma configuração inicial praticamente estabelecida também, com Parodi, Jimmy, David Jackson, Lucas Dias e Hetzheimer, um quinteto ali que para impor respeito. Mas você tem do banco vindo o Elinho, que era titular até o final da temporada, você tem o Chatman, que embora ainda careça compreender melhor o seu papel dentro da equipe, oscila bastante de rendimento, tem um tiro interessante da linha dos 3 pontos, você tem o Cipollini, que sempre que entra mantém o nível e às vezes até surpreende, apresentando um basquete mais envolvente do Rafael, principalmente ali dentro do garrafão. E do outro lado você tem o Corinthians, que tem um Ricardo Fischer, um Fuller, você tem os estrangeiros que encaixaram bem, né, o Robinson, o Johnson, que ainda tem uma certa dificuldade na defesa por conta da mobilidade, mas no ataque é dominante. Você tem o Nesbitt, que você mesmo falou mais cedo, do impacto que ele tem tido nesse time, né, comandando o garrafão. Do banco você ainda tem um Arthur Pecos, que às vezes entra até melhor que o Fischer e, na minha opinião, está até merecendo essa titularidade nos últimos jogos. Você tem um Vesaro, que ajuda muito bem no sistema defensivo, e ali Wesley e Teichmann para rodar no garrafão, convenhamos, é sacanagem, né? Praticamente seriam titulares aí em quase todos os times, tem uma qualidade técnica ali ímpar. Você olha no Franca, Parodi, né? Você mencionou Parodi, Elinho, Jimmy, Chatman, David Jackson, Hetzheimer, Lucas Dias, Cipollini. É muito mais que 5, né? São 8 titulares aí, né? Que poderiam ser titulares de qualquer outra equipe. Então isso dá muita opção, né, para o Elinho Garcia mexer no time, né? O Parodi, isso é visto, né, durante os jogos. Claro que tem essa base com Parodi, Jimmy Jackson, Lucas Dias e Hetzheimer, mas aí você tem muitas atuações, por exemplo, o Léo Chatman aparecendo ali para ser um cara com mais chute, o Elinho atuando ao lado do Parodi, ou, né, jogando só um, e o Cipollini jogando do lado do Hetzheimer ou junto com o Lucas Dias. Tem muitas variações que acontecem, né, durante o jogo do Franca. Embora, claro que o principal jogador ainda segue sendo o David Jackson. Interessante observar isso também, né? Nos jogos do Campeonato Paulista, ele se manteve com essa qualidade de jogo e poder de decisão. Do lado do Corinthians, esse cara aí seria o Fuller, né? Mas o elenco também é forte. Você falou mesmo do Ricardo Fischer e do Pecos. O Pecos, nos primeiros jogos, né, do Paulista, acredito no primeiro, né? O Fischer estava ali estava iniciando, né, o seu retorno nas quadras depois da lesão no joelho. O Arthur Pecos já foi muito bem, né? E a gente está falando de um cara que foi um dos destaques na armação na temporada passada por Mogi das Cruzes, né? Foi um dos membros ali daquele Big Five do Mogi das Cruzes que não tinha muito banco. E é um reserva de luxo, assim, é um cara muito importante na rotação do Corinthians. Além do Caio e do Tracy, tem o Humberto, né, que foi até destaque na Liga Sul-Americana, né, no último jogo da Liga Sul-Americana,
contra o Ferro, né? Contra o Ferrocarril. E é um cara que também tem essa condição aí, qualidade para ser titular em muitas equipes, né, do basquete nacional. O Vezaro veio muito bem do Joinville, até não está tendo tanto espaço assim no Corinthians, mas pode ser importante, né, na equipe. Tem até mesmo o Daniel Von Heiden, de destaque, né, nas categorias de base. É um cara que pode render alguma coisa também. Claro que numa final vai ser difícil você ver o Daniel Von Heiden, né, mas vamos ver no decorrer da temporada. É um cara interessante também. Nos pivôs aí, o Wesley, Teichmann e o Nesbitt são os principais, né? Principalmente o Nesbitt, que eu já citei. Mas é muito interessante o jogo do Wesley com o Nesbitt, que os dois podem chutar de fora também, então tem essa possibilidade. Bom, a gente vai ter certeza, é certo que vai ter uma formação parecida com essa, de 5 abertos, né? Tanto para o Corinthians quanto para o Franca. É certeza do Franca, né? Tanto o Hetzheimer como o Cipollini abrem, né? E no caso do Corinthians, o Nesbitt é um cara que tem esse chute também de fora, né? O Johnson e o Teichmann nem tanto, né? Mas o Nesbitt é esse cara. Então, são várias opções, né? O Elinho Garcia e o Bruno Saviani têm boas opções aí em mãos. Vamos ver o que cada um, né, vai definir para essa série. E essas variações, né, são um fruto, além da personalidade dos atletas, de vestirem a camiseta, chegarem nos clubes e assumirem, no caso do Parodi, a titularidade, do Pecos, essa liderança sendo o sexto homem, mas também da consciência que ele e os outros companheiros têm, porque são jogadores que sabem exatamente o papel que eles têm que cumprir. Então você vê o Parodi mesmo. Ele sai jogando muitas vezes, armador titular da equipe, mas quando o Elinho está em quadra, ele atua mais na função de um ala armador, eles conseguem jogar juntos, o Parodi tem consciência que ele vai ter menos posse de bola, isso ele consegue exercer muito bem. O Pecos muitas vezes também atua ao lado do Fischer, desafogando o ataque, dando mais qualidade na construção de jogo. E então, realmente, além de ter 5 abertos, que isso a gente vai ver com muita frequência, com pivôs que conseguem espaçar a quadra e chutar, de um lado Cipollini, Hetzheimer, do outro também o Wesley, como você falou, o Nesbitt, são jogadores que, do ponto de vista físico, tem perfil de jogadores cincões, assim, tradicionais, mas que tem qualidade para espaçar a quadra, meter uma bola de 3, ou então abrir espaço para a infiltração dos armadores, e resta saber como os técnicos vão mexer nessas peças, porque eu acho que esse jogo, claro que tem toda a questão do desempenho dos jogadores na noite e tudo mais, mas eu acredito que o papel dos técnicos, por conta dessas várias opções que ele tem no plantel, vai ser fundamental para definir o campeão. Quem sabe utilizar melhor cada peça no momento que essa peça se mostra mais eficiente, vai dar um salto de qualidade, vai ter um desempenho melhor dentro de quadra. Sem dúvida mesmo. E não sei se está no cronograma desse podcast, mas você acha que vir aí fazer uma comparação dos elencos aí? Vamos agora. É bem interessante isso aí, cara. Não, e até pra afirmar o que a gente tá falando, porque a gente tá falando aqui de 8, 10 jogadores de cada time com condições de desequilibrar. Então é hora da gente ver quais deles se sobressaem perante o oponente, porque muitas vezes esse confronto vai acontecer dentro de quadra. Então é importante a gente já levantar essa bola. Então vamos começar já, sem perder muito tempo, imaginando os quintetos titulares que a gente já mencionou anteriormente. Na armação, Parodi e Ricardo Fischer. Com quem você fica? No basquete, eu escolho o Parodi, viu? Gostei da temporada dele, substituindo o Fischer, inclusive, né? Embora a temporada do Fischer passada, pré-lesão, estava sendo muito boa. Mas o que fica, né, o final, né? O Parodi foi de destaque, né, na temporada. Então eu fico com o Parodi. Eu vou acompanhar também. Então tá jogando atualmente também. Sim, eu vou acompanhar seu voto. Eu acho que o Parodi, ele assimilou melhor essa função e tem uma regularidade maior, né? O Fischer ainda vive de lampejos. Ele
é muito bom jogador, dá um toque de qualidade na armação do Corinthians, mas às vezes ele acaba se perdendo, muita reclamação com a arbitragem também, então eu acompanho o seu voto, vou ficar com o Parodi. Por enquanto, o Franca vai ganhando de 1-0. De ala armador, de um lado a gente tem Fuller e do outro o Jimmy. E aí? São estilos diferentes, vale lembrar. Sim, exatamente. Pensando se eu vou defender mais meu time, ou se eu vou querer fazer uma coisa mais efusiva aqui, eu vou de Fuller, para deixar a coisa mais igual. Fuller, a intensidade dele é legal de se ver, como ele é um líder dentro de quadra também, é muito legal de se ver, embora, claro, que o Jimmy seja um baita de um jogador também. Exatamente, são dois jogadores que se destacam por aspectos diferentes. O Jimmy tem uma solidez defensiva incrível. Não à toa desbancou o Alex aí nas últimas temporadas e faturou o prêmio de melhor defensor das 2 últimas edições do NBB. Mas na frente ele ainda não tem um jogo tão desenvolvido quanto o Fuller. Mas além disso, o Fuller também é aquele jogador para incendiar o ginásio. E isso na final pode fazer uma diferença absurda, principalmente tratando de duas torcidas extremamente apaixonadas. Então também vou ficar com o Fuller nessa. Agora, passando ali para a ala, aquele jogador mais pontuador mesmo, David Jackson ou Tracy Robinson. Essa parece um pouco mais desigual, né? Barbada, né? Pô, um dos jogadores mais eficientes do Campeonato Paulista tem sido o David Jackson, então não tem como deixar de fora, né? O DJ. Aí é chovendo molhado, né? O DJ tem um repertório absurdo, também não tem como, com todo respeito ao Tracy Robinson, mas não tem comparação. Agora, sim, iniciando ali a comparação entre os homens de garrafão, de um lado Nesbitt, do outro Lucas Dias. Nesbitt e Lucas Dias, eu vou ficar com o Nesbitt, mas mais por seu trabalho defensivo ali, que tem sido muito bom, muito importante para a equipe do Corinthians, porque o Lucas Dias também tem bons desempenhos ofensivos, né, nesse Campeonato Paulista, mas o Nesbitt tem se destacado bastante, então eu vou ficar com o Nesbitt. E o Nesbitt, além disso, né, já confirmando aqui também meu voto nele, ele tem uma intensidade maior que o Lucas Dias. O Lucas Dias é uma das grandes promessas do basquete brasileiro, mas às vezes ele acaba se desconectando da partida muito fácil. Então, isso numa final a gente viu contra o Flamengo, por exemplo, no último NBB, o Lucas Dias simplesmente não respondeu. O Olivinha deitou e rolou pra cima dele, e esse foi o ponto de desequilíbrio no confronto. E o Nesbitt tem essa intensidade maior, né? E isso também aconteceu na própria final, né? O Nesbitt na época estava no Flamengo, também levou vantagem no Lucas Dias. Eu acho que o Nesbitt, apesar dele ter menos técnica e menos recurso ofensivo, ele tem uma solidez defensiva maior e uma intensidade, uma regularidade maior que o Lucas. Sim. Bom, por fim, o Cincão, se é que podemos dizer assim, né? São duas equipes que têm essa leveza no homem de garrafão, principalmente do lado do Franca, né? Se tratando de configurações iniciais, porque a gente vai colocar agora frente a frente Hetzheimer contra Johnson. O que você tem a dizer desse duelo? Rapaz, leve, né? Duelo de pesos pesados. Embora o Hetzheimer tenha essa mobilidade maior, né? Eu não digo mobilidade maior, mas mão certeira da linha dos três. Eu escolho o Hetzheimer por ter melhorado, né, com relação à temporada passada, né, temporada de lesões. Nesse Paulista, embora teve o começo, ele não esteve com a equipe, né, por conta de estar com a seleção, mas já voltando aí, já trabalhando com a equipe, teve já bons momentos e é um nome muito importante para a equipe pensando, né, nessa final. O Johnson é um nome importante, mas ainda não rendeu. É um cara que ainda precisa ser esse pivô dominante que o corpo dele mostra que ele tem que ser. Gostou dessa, hein? Eu espero que nessa temporada ainda o Johnson mostre isso, mas ainda não se provou.
São dois jogadores que precisam muito da posse de bola em mãos, né? Não são atletas que costumam realizar bloqueios para os laterais, para os próprios armadores, mas que com a bola em mãos tem um volume ofensivo muito grande. A diferença, né? A gente já comentou isso mais cedo, é que o Hetzheimer tem essa possibilidade realmente de espaçar a quadra, ele não é tão móvel assim quanto outros pivôs, mas ele apresenta ele domina a área pintada e apresenta um bom aproveitamento na linha dos 3 pontos, né? A gente viu contra o Brooklyn Nets, ele acertou 8 de 10, sendo que as 8 primeiras foram certeiras, depois a mão cansou, né? E acabou errando as últimas 2. Então a gente está falando aqui de um jogador com uma carreira mágica, né? Consolidada na Espanha, frequentemente convocado para a seleção brasileira. Então isso comprova esse arsenal ofensivo dele. O Johnson realmente domina no garrafão, é difícil você trombar com um atleta de um vigor físico tão grande quanto o dele, mas ele tem uma certa lentidão na tomada de decisão, não consegue espaçar a quadra, não tem arremessos seguros nem de média, muito menos de longa distância, então fica difícil comparar. Aí o Rafael Hetzheimer leva melhor. Então, Fábio, contabilizando aqui, nessa primeira unidade, Franca 3-2. Isso comprova talvez um trabalho mais qualificado da equipe entre os titulares, mas por outro lado a gente vai ver daqui em diante a questão de banco de reservas, porque em uma série tão equilibrada isso pode ser o ponto de diferença, né? Exatamente, né? E é uma diferença pequena até, né? A gente está comparando o Parodi com o Fischer, 2 dos melhores armadores, né? O Robinson, embora não chega no patamar do David Jackson, mas compõe bem a equipe, até porque o principal atacante da equipe do Corinthians é o Fuller. Então tem essas diferenças aí, mas de fato, né, tá provado aí, né, o Franca tem essa ligeira vantagem com esses 3 jogadores aí, Parodi, David Jackson e Hetzheimer, é isso? Isso. Bom, então vamos agora para o banco de reservas rapidinho, porque são mais opções, mas vamos se atentar ali nos 5 que mais são acionados. Na armação, sim, de um lado, Elinho, que até pouco tempo atrás era titular dessa equipe do Franca, contra o Arthur Pecos, que fez uma boa temporada no Mogi, como você mesmo disse, e agora desembarca no Parque São Jorge. É complicado, viu? Porque os dois, eles são importantes para até mesmo variação de estilo de jogo das duas equipes. Se você for ver, o Pecos pode jogar junto com o Fischer, assim como o Elinho pode jogar com o Parodi. Então é muito complicado. Eu vou com o desempenho do Paulista. O Pecos jogou melhor. Então eu vou escolher o Pecos. Tá fácil fazer esse episódio hoje, a gente tá concordando em tudo mesmo. Participação especial. Verdade. Mas realmente o Pecos ele tem se destacado nesse início de temporada, é um jogador muito disciplinado, com bom controle de bola, mas acima disso com volume ofensivo. Acho que essa é a grande diferença dele pro Elinho. O Elinho faz o time jogar muito bem, mas não é aquele jogador pontuador que aparece para desafogar o ataque. Já o Pecos não, ele tem essa condição de arremesso de média e longa distância que acaba quebrando alguns sistemas defensivos quando a dobra em cima dos homens de garrafão. Bom, na função de ala armador, a gente tem de um lado o Vezaro, que a gente comentou que não tem um grande volume de jogo, e do outro, no Franca, a gente pode dizer ali que, né, por conta das outras peças, que seria o Chatman, né? Ele não, propriamente não é um ala armador, mas como o Franca tem mais opções para ala e ala pivô, a gente pode remanejar o Chatman para essa função. Então, Fábio, entre Vezaro e Chatman, qual a sua opção? Pelo que jogaram no Paulista, né, o Vezaro não teve tanto espaço assim como até deveria ter. E então eu fico com o Chatman, que embora precisa ainda, né, encaixar um pouco mais nesse elenco, nesse trabalho da equipe, de rotação e tudo mais, já fez bons jogos, né? Fez partidas em que ele foi importante nas vitórias, né? Na vitória da equipe.
Então eu vou escolher o Chatman e também por ser um cara que dentro dessas escolhas aí, em certos momentos ele aparece como titular da equipe, né? Dessas variações que o Elinho pode escolher, ele pode aparecer como titular. Coisa que o Vezar é difícil, né? Porque tirar o Fuller e o Tracy Robinson tá complicado, né? Até porque contra o Robinson tem um outro jogador além dele, né, que você vai falar aí na comparação, mas então por isso, né, eu escolho o Léo Chatman. Realmente, o Chatman tá bem à frente, acredito que do Vezar nesse momento de temporada, tem mais a oferecer à equipe, tem um espaço dentro, ele criou esse espaço, né? Ele conquistou esse maior tempo de quadra por conta dos seus arremessos de 3 pontos. Começou muito bem o Paulista, depois caiu um pouco de rendimento, mas realmente tem mais experiência, tem mais volume ofensivo, pode agregar mais à equipe do Franca. Agora, falando de laterais, de um lado a gente tem aí pela equipe do Corinthians o Humberto, uma jovem promessa, e do outro a gente tem outra jovem promessa, não tão consolidada assim, mas que busca ainda seu espaço, o Gui Abreu. E aí? Quando você falou lateral, achei que você ia chamar o Fagner. Mas entre o Humberto e o Gui Abreu tá tendo um pouquinho mais de minutagem, mas ele fica ali, né, na sombra do David Jackson, né? É complicado, né? O Humberto já mostrou em algumas partidas aí importância, né? Dentro dessa rotação do Corinthians, é mais importante na rotação do que o Gui Abreu para a rotação de Franca. Então, a minha escolha é o Humberto. São dois jogadores que ainda precisam crescer, né? Buscar o seu espaço. O Humberto tem um tempo de quadra maior, mas ainda é muito irregular, principalmente no ataque. Não é muito feliz nas tomadas de decisões, mas ainda assim consegue agregar, tem uma boa defesa e tá mais ambientado, né? Um jogador mais pronto hoje do que o Gui Abreu. Realmente o Humberto tá à frente. Agora vamos falar ali dos jogadores que preenchem um pouco mais o garrafão. De um lado, Teichmann, que exerce muito bem essa função de ala pivô, contra um jovem formado no Franca, o ala pivô Márcio. É um pouco desigual, né? Difícil. Acho que é a mesma situação, né, de Humberto e Gui Abreu. O Teichmann na rotação tem mais espaço, né? E é um cara que na rotação também ajuda muito, né, defensivamente, né, como principal ali. O Teichmann é um importante nome para a equipe do Corinthians, né, dentro dessa rotação. Então a minha escolha é no Teichmann, mais um corintiano aí. O Teichmann, né, não é de hoje que ele se destaca pelo bom trabalho defensivo, ele consegue repetir esse mesmo desempenho com a camisa do Corinthians, e o Márcio, ele, assim como o Gui Abreu, ele tem um tempo de quadra limitado, quando os jogos já estão resolvidos, então realmente não tem comparação. E por fim, agora um confronto aí mais equilibrado, de um lado a gente tem o Cipollini, que muitas das vezes, inclusive, sai jogando, contra o... Meu Deus, fugiu o nome. Wesley. Contra o Wesley, isso. O Wesley que fez uma grande temporada no Minas e desembarcou no Parque de São Jorge para desenvolver seu basquete também. São nomes até um pouco diferentes, né? O Wesley mais jovem, né? Que o Cipollini e tal. Já se provou um jogador interessante no Minas. Algumas equipes tentaram contratá-lo, né? Mas ele acabou optando aí pelo Corinthians. Mas eu acredito que o Cipollini ainda é melhor. Ainda tem mais qualidade e é mais importante pro Franca do que o Wesley. Você mesmo falou, o Cipollini muitas vezes joga como titular, né? Chega como titular. Os dois espaçam bem a quadra, podem ser esses passadores, são brigadores de garrafão, mas acho que somando todas as coisas, né, critérios defensivos, ofensivos, o Cipollini tem vantagem. E a minha escolha vai para ele, então, por conta, né, desse conjunto da obra. Realmente são jogadores com características muito parecidas, né?
de ter um vigor físico interessante para brigar dentro do garrafão, mas com qualidade técnica para se passar a quadra. Mas eu tenho que ser justo e fiel aqui ao critério que eu adotei. Eu acho que num grau um pouco menor do que a gente falou em posições anteriores, o Cipollini é um jogador mais experiente, consolidado, enquanto o Wesley ainda busca seu espaço. Ele, como você falou, já despertou interesse de diversas equipes, porque ele é um jovem promissor e com muita personalidade, né? Liderou a equipe do Minas ao lado do GG 2 anos atrás, mas é um jovem que ainda não tem a experiência, a maturidade do Cipollini. Então eu acabo ficando com o Cipollini também. Gabaritamos, né? Concordamos em tudo dessa vez. Caramba, hein? Pô. Quem Então, diria? é Elinho ou Bruno Savignani, vai? Ah, aí é difícil, mas é Linho, vai. O que ele fez temporada passada é Linho. Então vai, vou discordar de você, vou de Bruno Savignani. Só Só pra discordar. Só pra ter uma discordar. discordância. Nem tudo são flores. Mas eu acho que Qual foi o placar final aí? dos titulares ficou 3-2 pro Franca e dos bancários ficou 3-2 pro Corinthians. Então no saldo total 5-5. E como a gente discordou nos técnicos, ficou 5-5 mesmo. Vai ser jogão, ó. Tô falando pra você. Vai ser interessante ver essa série. Vai ser bem interessante. E deu pra gente, né, comprovar aqui a teoria que a gente tinha levantado mais cedo. Que o quinteto titular do Franca tem mais qualidade, tem mais entrosamento, mas o Corinthians tem um grupo mais homogêneo. Então alguns jogadores que vêm do banco de reservas podem surpreender e modificar um pouco a história do confronto. Exatamente. E você vê, por exemplo, a gente fez a comparação, o Gui Abreu e o Márcio, dois jovens, né, da equipe que ainda tem aí galgando tem algum tempo de quadra, né, na equipe de Franca. A equipe do Corinthians já não tem tanto isso. O Von Heiden, que eu já citei, não tem tanto espaço. O Douglas Santos também não tem muito. Então tem uma equipe com o elenco, né, como um todo, tem jogadores com mais experiência. Em termos de quantidade, né, de jogadores experientes, o Corinthians tem mais. E acho que esse é o diferencial aí para ter esse equilíbrio, né, dentro dessa comparação. O Franca tem esses jogadores, esse time titular, né, muito importante, com esses pequenos, principalmente esses dois jogadores que ganhou na comparação, né? Dos reservas foi o Chatman e o Cipollini, né? O Elinho também, né? Um outro cara importante dessa rotação do Franca. Então, mas deu pra ver, né? Tem um equilíbrio, né? Que pode acontecer, e eu acho que um fator determinante pode ser, de fato, as opções do técnico, né? Que a gente ficou aí em dúvida quem é que levaria, quem é que seria a nossa escolha. Então vai ser muito legal de ver essa final. Eu não esperava tanto, confesso, mas vendo o desempenho do Corinthians durante o campeonato, né, me deixou assim com esse ânimo aí para ver a decisão do estadual. Embora falta um pouco de qualidade técnica ainda no início de temporada e tudo mais, mas vai ter jogos emocionantes aí nessa decisão. Exatamente. Fábio, antes de encerrar aqui esse episódio, queria mais uma vez agradecer a sua participação e deixar o espaço aberto aqui para você divulgar seu trabalho também. A bola é sua dessa vez. Valeu novamente pelo convite. Sempre bom falar de basquete. Na Locomotiva Esportiva sempre você acompanha lá o conteúdo, locomotivaesportiva.com.br. Terminamos o conteúdo especial sobre o NBB, finalmente, canseira do caramba, mas ficou muito bom, né? Então acho que isso foi muito legal, e obrigado a todos também pelo retorno que nos deram, né? Inclusive saiu, né? A gente está gravando aqui numa sexta-feira à noite, sextou, então
a gente tem aí o nosso grande finale, né, do especial, que é o guia do NBB 12, com mais informações de todas as equipes da temporada 2019-20 do NBB. Espero que vocês também curtam. Estamos todos nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram da Locomotiva, só colocar para pesquisar. E quem quiser me acompanhar também no Twitter, @FábioDToledo, né? Estou de volta depois de 3 longos anos aí, tirando teia de aranha do Twitter, para falar com todo mundo que estiver interessado. Abraço. Galera, vale a pena dar uma conferida nesse guia que a Locomotiva produziu. Foi um podcast especial para cada clube, bem interessante para conhecer principalmente as equipes que não são do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que não tem uma grande cobertura assim, né, por parte da mídia. Então é bem bacana, vale a pena, eu recomendo, o conteúdo ficou super bom. E aproveitando também o gancho aqui, né, se você ainda não conferiu, a gente lançou na noite de ontem um podcast sobre o NBB também. Gravamos com o Lipe Souza. Tem tudo lá sobre questão de regulamento, sistema de disputa, novidades na queda das equipes, que não vai acontecer nessa temporada, cobertura total de todos os jogos graças ao acordo selado com a DAZN. E também apontamos os favoritos. Além disso, na matéria encontrada no site, você pode ver um vídeo com a apresentação de todas as equipes, com todos os quintetos titulares e reservas. Então, se você não acompanhou a movimentação do mercado e quer saber como chega cada equipe, só dá o play no podcast e também assistir esse vídeo de apresentação. Dessa vez eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que logo menos voltamos com mais um episódio do nosso podcast. Valeu, galera, um forte abraço a todos. Tchau!